falar. Por que há uma insegurança, pastor? Por quê? Porque foi tolhido ao cristão o direito a expressar a sua opinião em locais públicos. Você pode ter a sua fé e falar o que você acredita dentro da sua igreja. Não dentro da universidade, do lugar da discussão, não em praça pública, no lugar da discussão, não em qualquer outro lugar, porque eles tiraram a possibilidade que a gente tinha e agora a internet devolveu pra gente esse lugar de opinar. Não, eu vou pensar aqui de uma forma diferente, porque se a sua lente para enxergar essa realidade é uma lente psicológica, eu tenho o direito de usar uma lente teológica para enxergar a vida. E todo cristão deveria usar essa lente para enxergar a realidade. Esse é o ponto. Mas como que nós vamos fazer com que eles tenham esse domínio sem que a gente esbarre na construção do nosso país? Porque nós fomos, em grande maioria, construídos na ignorância. Isso é cultural em vários assuntos, em várias áreas. Hoje que está dizendo que as pessoas ganharam emancipação depois de governo tal porque colocou eles na universidade, mas isso é lorota, é para criar militante, porque não sai dali pesquisadores. É a minoria. Você forma um monte de mão de obra para se tornar advogado, mas você enfia na cabeça deles uma única forma de enxergar a realidade. Tipo, isso não é discussão. E se essa é a nossa construção, e a construção também teológica nossa, era que você não precisa de teologia, você não precisa aprender, você precisa só da espiritualidade, você precisa de um relacionamento ali espiritual e fazer o que você quiser, pular, rodar, falar um monte de lorota, que é isso que basta, a experiência em si. O que eu sinto é o que basta, que a gente volta na questão do primeiro lugar. Mas isso a gente vê hoje, não é um reflexo de agora. Isso é um contraponto que vai acontecer no iluminismo. O contraponto é colocar o romantismo chegando e falando o coração das pessoas mesmo. É isso, mas a gente está vivendo muitos anos. E aí o que o cristão faz nesse ponto? Ele começa a ganhar influência, chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão, ao novo nascimento, mas dizendo para elas que elas não tinham que se preocupar com estudar, com se profissionalizar, com se tornar intelectuais e nem acadêmicos. Aí o cristão que criou todas as universidades quase no mundo, em todos os lugares, ele cede aquele espaço para as pessoas que são ateus dizerem o que desejam. E ali a gente vai perdendo o lugar de formação do pensamento do Ocidente, porque a gente entregou e a gente só queria viver da espiritualidade. E isso aqui é um reflexo claro, a gente pode ver, né? Eu vou citar a denominação, porque quem mais falou de Jesus no Brasil, no geral, foram as Assembleias de Deus, e hoje a gente enxerga eles abrindo mais espaço para o aprender. Mas há anos atrás, não, você não podia aprender. E aí, até as escolas bíblicas dominical eram massificadas com a revistinha, como é até hoje. Óbvio que eles vão colocando algumas coisas novas, hoje melhorou muito, mas antigamente você não podia ir, você ia malemar até o ensino médio e pronto. E você tinha que fazer a obra de Deus, cantar e pregar, como se profissão não fosse a obra de Deus. Como uma pessoa ter a sua vocação não fosse a obra de Deus. O que nós estamos fazendo é tentando derrubar o dualismo que foi criado de separação entre sagrado e profano. Porque só assim a gente vai colocar pessoas que vão chegar em vários lugares. E é o lugar que nós precisamos voltar. Então a internet trouxe a gente para esse lugar da reflexão. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ou o que é ser cristão? É passar 40 anos na igreja ouvindo o que os outros têm para falar e não ser capaz de ensinar nada a ninguém? Só receptivo? Não, isso é um consumidor da fé. Isso não é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele vai fazer discípulos. É inevitável, é inerente a quem nasceu de novo, dizer para as pessoas qual é o motivo, qual é a razão da nossa fé. Nós estamos aqui explicando para as pessoas que não basta, a fé ela não é sentimental. Ela tem fundamentos no sentimento, que a gente pode falar na fé e na razão. Então nós estamos usando tudo isso de comum acordo para mostrar para as pessoas que a minha responsabilidade é dizer para elas que eu enxergo o mundo a partir do cristianismo, não de outro lugar.
Eu não enxergo o mundo a partir do que Freud disse. Eu não enxergo o mundo a partir do que Rousseau disse. Não, eu enxergo o mundo a partir daquilo que Jesus disse e que os apóstolos continuaram. Então essa é a minha perspectiva. Então eu enxergo a Bíblia como um todo, como é ela que está me dando as diretrizes, porque ela tem tudo o que eu preciso. Sendo ela a minha regra de fé e prática, eu preciso olhar para ela como interpretadora da realidade, como ela é. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Ela vai ficar inalterada. E diante disso, os cristãos, eles entregaram, né, o seu coração a uma forma de pensamento, e aí eles acabam tendo esse choque quando a gente vem e fala para eles, cara, o seu pensamento, ele é secular. O seu pensamento, ele é influenciado de forma completamente contraditória com aquilo que as escrituras dizem. E aqui o choque central nosso, falando na questão de transexualidade, é porque Deus definiu o homem e a mulher. Deus criou um padrão no Éden, replicado por Jesus em Mateus. Se é um padrão, qualquer coisa que foge desse padrão, uma nova interpretação da realidade, isso daí é completamente um choque com aquilo que já é definido antropologicamente pelas escrituras. Sendo assim, com qual verdade eu vou ficar se elas são excludentes? Eu prefiro ficar com aquilo que as escrituras dizem. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.